pessoas! Hoje eu estou aqui para falar sobre o protótipo 1006 de Poppy Playtime. Na minha opinião, é o melhor tipo de fracasso no mundo dos jogos de terror. Seja bem-vindo, eu sou o Victor e você está no canal Eu Vi. Antes de tudo, eu vou deixar avisado que esse vídeo obviamente tem spoilers do capítulo 5 que saiu esse mês, que é quando esse vídeo está sendo gravado. Então esteja avisado. Primeiro de tudo, eu preciso obviamente explicar para vocês quem é o protótipo. E um pouco sobre a história de Poppy Playtime, na qual eu sou apaixonado. Mas também não vou focar tanto na história, mas sim no vilão principal dela, o protótipo Experimento 1006, ou, como melhor dizendo, Oliver Ludwig. Primeiro tópico: Elliot e Poppy Ludwig. Para começo de tudo, vamos começar pela criação do protótipo e a criação da fábrica de brinquedos. No começo da história, Elliot Ludwig tinha uma filha, que foi usada como modelo para a criação da Poppy. Até onde eu vi, mas sabemos que ela acaba morrendo, e nisso Elliot decide criar a fábrica de brinquedos para tentar trazer Poppy de volta à vida, por meio da ciência. E usava brinquedos para mascarar, lucrar e divertir as crianças, e assim atraí-las para a criação de novos brinquedos, entre aspas. Quando começaram os experimentos, pelo que eu entendi, mas pode ser que minha interpretação esteja errada, já que não vi todas as fitas e nem todos os papéis do capítulo 5, apenas a maioria, a filha de Elliot já estava morta. Então a Poppy que nós conhecemos, no caso Experimento 1007, possui apenas as memórias da filha do Elliot. Um dos personagens menciona isso. Falava como ela, a voz era dela, até se lembrava de mim, mas não tinha como ser aquela garota que morreu há tantos anos. Talvez seja a mesma coisa com o protótipo, já que Oliver, ou para os mais íntimos, Oliver, era filho, entre aspas, do Elliot. E existem duas teorias. Oliver morreu, assim como Poppy, então Elliot pegou outra criança e colocou as memórias nela, e ela se tornou o protótipo. Elliot adotou Oliver justamente para ele servir como um experimento, uma base para trazer Poppy de volta, e sinceramente eu acredito mais nessa do que na outra. Eu acho que o seguinte: Oliver foi adotado, entre aspas, para substituir Poppy, seja para servir como base de experimento ou apenas para preencher o vazio de Elliot que a perda da filha causou. Por que eu acho isso? Bem, existe um áudio que Elliot conversa com Ollie, onde Ollie revela não conhecer Poppy, e Elliot diz que em breve ele a conheceria. E Ollie tem mutações na voz e diz se sentir como um protótipo de tudo aquilo. Concluindo essa primeira parte, vamos para o segundo tópico recapitular algumas coisas. Segundo tópico: protótipo fracassado. Ollie, na minha visão, foi adotado por Elliot para preencher o vazio e servir como ferramenta para trazer a Poppy de volta à vida. O experimento falha, entre aspas, e ao mesmo tempo dá certo, já que 1006 foi o único experimento que conseguiu ficar vivo, conseguindo transferir os órgãos, partes do corpo, memórias e tudo para um corpo de brinquedo. De Jester. Mas, por causa das falhas no experimento, eles ficaram testando Ollie para ver seus limites. Mas Ollie também aprendia conforme era estudado. Aprendia mais sobre o lugar e decide se vingar, tanto que ele e Poppy são vistos com o corpo morto de Elliot, o pai, entre aspas, deles. Ollie, ou Oliver, depois de todo o caos que ocorreu, a hora da alegria, etc., ele demonstrou assumir a liderança dos brinquedos. Ele se torna o líder da fábrica, exatamente como Elliot era, o dono da fábrica, o dono de tudo. É como se Ollie tivesse assumido seu posto, herdado o império destruído de Elliot. Então ele muda tudo. E até começa a fazer experimentos, exatamente como Elliot começou, mostrando que no fundo eles não são tão diferentes assim, mesmo depois de toda a desgraça que aconteceu com eles. Terceiro tópico: Jester. A razão de Ollie ser um bobo da corte, Jester, não é por acaso. Abre aspas. Esse perfil não busca apenas fazer rir, mas utiliza o deboche, a sagacidade e a ironia para relevar verdades ocultas. Fecha aspas. Jester desafia as normas sociais, o status quo, a seriedade excessiva, adotando uma postura espontânea e desapegada das opiniões alheias. Ollie se torna Jester porque ele é o único que conseguiu armar contra a fábrica, de maneira consciente.
Arquitetou tudo e soube manipular as pessoas e brinquedos como peças de xadrez em um jogo. Mas mesmo assim, ele é apenas um brinquedo, tendo sido feito não para ser o mais importante ou crucial, o foco do experimento. Ele é apenas ele apenas foi o primeiro que deu certo, entre aspas, né? Mas nunca foi importante. Olhe nunca foi essencial, não até o experimento funcionar, entre aspas. Último tópico, o acerto no fracasso. Olhe não é um vilão criado com o objetivo de ser vilão. Os cientistas nem sabiam se ele sobreviveria. Ele foi criado para ser um teste. Um brinquedo morrendo demais para ser vendido como o primeiro boneco da fábrica. Ele era filho, entre aspas, de Elliot Ludwig, mas foi usado apenas como uma ponte, um curativo para uma rachadura que ele não podia preencher. Um objeto descartável que só foi escolhido por ser o mais provável de dar certo ou por azar do destino. Olhe mesmo se descreve apenas como um protótipo. Ele não é bom o bastante como projeto final, mas também não é descartável como um experimento falho. Assim como Elliot, seu pai, que foi descartado por seus próprios cientistas, Oliver será descartado por seus próprios brinquedos que ele criou, como os Optimus e também o Player, que foi jogado no tanque com um negócio de papoula que agora eu esqueci o nome. Concluindo, Oliver é o melhor protótipo de fracasso, pois ele foi apenas um objeto desde o começo. Ele fracassou em todos os sentidos, não por culpa dele, mas porque os outros o viam apenas como algo inútil socialmente, mas útil para o plano deles. Mas quando o experimento dá certo, ele não se torna mais tão descartável assim. Ele vira uma ferramenta para ser usada e tentar trazer Pop de volta à vida. Uma irmã que ele nunca conheceu, tanto que a Pop, quando foi feita como experimento em 2007, além de funcionar como tentativa de trazer a filha do Elliot de volta à vida, mesmo que de forma errada, ela também foi um acerto da fábrica, pois foram feitas várias bonecas e as vendas foram altíssimas, enquanto o irmão, entre aspas dela, ficou lá, sendo estudado, apodrecendo, sendo usado como um falho que funcionou. Ela é uma boneca de porcelana perfeita, enquanto ele é um amontoado de órgãos com cara de Jester. O fato de Ollie usar outros experimentos como parte dele mostra que ele busca se sentir completo, que ele precisa de algo, e ele sabe disso, e tenta preencher isso usando outras pessoas que foram usadas, como ele. Por isso, para mim, Oliver Ludwig, ou O Protótipo, é um dos melhores conceitos de fracasso apresentados em jogos até agora. Obrigado por ter assistido, dá like, se inscreve, comenta temas aí para um próximo vídeo. Bebam pão e comam água. Tchau!